de volta com o nosso programa e o programa em movimento. E aí eu fico curioso, não é? Com essa situação toda que a gente está vivendo aqui, está tudo muito movimentado, mas esse tal de teatro em movimento. Tatiana, que história que é essa? Eu acho que é uma história mais linda da minha vida. Isso aí, defenda com unhas e dentes. É um projeto, né? Quando eu vim para Belo Horizonte, estudei, me casei, eu comecei o contato com a produção cultural. Engraçado, né? E eu logo fui administrar um centro cultural aqui da cidade. E Qual que era o centro? o Centro Cultural SESI Minas. Sim. E mais 10 centros culturais do interior. Todos ligados ao Todos SESI. ligados. E aí, assim, eu acho que essa minha paixão pelo teatro, eu não sei onde ela foi despertada. Eu acho que em mim, talvez dessa coisa de alguém me contar uma história. E eu tenho uma admiração pelo ofício do ator, da atriz, assim, muito grande, sabe, Elias? Eu acho que é uma doação incomum. Eu posso estar sendo injusta com outras profissões, mas não é fácil o exercício da memória corporal. Não, você se joga, né? Você está exposto o tempo inteiro. É uma exposição enorme e um compromisso muito grande com aquilo que está sendo entregue àquele público que está assim, ó, em você. Então eu observava muito isso e fui ficando apaixonada, até que assim, o teatro virou a minha vida. Eu engravidei, 5 meses depois eu engravidei de novo, pedi demissão. Falei, eu não tenho condição de, né, com 2 filhas consecutivas, trabalhar dessa forma. Sabe o que eu inventei? Fui ser produtora, achando que eu ia ter um horário. Mole! Era um tal de bebê na coxia pra lá, bebê na coxia pra cá. Né? E assim começou o Teatro em Movimento. E essa observação de como formar um público, como formar um projeto, né, eu ficava sempre pensando, os grupos aqui são casados entre si, ou parentes, tem uma relação assim. E tem um movimento de teatro de grupo isso, aqui, né? Nesses anos forte. 90, início dos anos 2000. E eu, forasteira, né, na condição de forasteira, eu falei, eu vou inventar um programa. E aí comecei o Teatro em Movimento. Quando comecei o Teatro em Movimento, existia uma telefônica, a Telemig celular. Na época, eu começando, pobrinho, projeto sem dinheiro nenhum, a Telemig lança o Arte em Movimento. Quando eu acordei que eu vi esse outdoor, Arte em Movimento, eu falei, pronto, gente, o que vai acontecer comigo? Você engolida. Você engolida. Resultado, a Telemig não existe mais. E ótimo. E o Teatro em Movimento está aí, completando maioridade. 21 anos. Muito bom. Essa ideia, né, esse lado acolhedor do mineiro, ele é muito lindo, muito legal, mas ele é muito difícil enquanto público. Você arrancar um mineiro de casa é muito complicado, né? E é um público também crítico, muito exigente, muito crítico, muito exigente. Eu lembro que quando eu ia fazer a curadoria do projeto, que eu viajava para convidar as programações para Belo Horizonte, eu faltava me jogar no chão, pelo amor de Deus, o que é isso? Belo Horizonte é uma praça muito marrenta, eles usavam isso de... Eu falei, mas marrenta por quê? Nossa, lá ninguém sai de casa, é só sítio, não sei o quê. Eu falei, não tem nada disso não. E aí eu percebi a necessidade de ter uma constância do projeto, ter um contato constante e muito critério no que eu programava, porque se eu desse uma bola fora, Elias, eu demorava 3 repertórios depois para essa pessoa que foi retornar. Então tinha isso. Segura aqui, Tatiana. Deixa eu aproveitar. O Túlio, vamos entrar nesse papo desse público de Belo Horizonte para, por exemplo, a música. Tatiana está falando aqui da dificuldade, às vezes, de formar o público para o teatro. E no caso da música, você enxerga um pouco parecido também, hein, Túlio? A gente é assim, cara. A gente não engole qualquer coisa, não. É meio desconfiado, né? Mas ao mesmo tempo tem um jeito de se aproximar, uma maneira, uma familiaridade que acaba abrindo as portas. E aí na França você vê que é diferente? Tem público para tudo? O público é mais curioso ou não? No sentido para coisa nova, o francês ele é mais aberto. E a gente, músicos brasileiros, a gente é muito respeitado aqui. É uma coisa boa de morar aqui para mim. É isso. E agora tem uma coisa ligando um pouco com o lado comportamental que vocês estavam falando agora há pouco. Sempre disseram para mim, o francês é muito frio, o francês é desagradável e tal.
E quando eu cheguei aqui, eu caí dentro de uma festa onde as pessoas estavam extremamente agradáveis, felizes. Era uma festa enorme de arte que tinha show com pirotecnias, Sim. uma Circo. escultura móvel, uma escultura móvel gigantesca. E o que mais me marcou foi exatamente essa receptividade. Eu me sentia dentro de uma quermesse, era parecido com uma quermesse, inclusive, esse evento. Vários artesãos que trabalham com ferro fizeram brinquedos de quermesse, dos mais variados e interessantes. Então aquilo me marcou muito. Eu me senti muito em casa, eu me senti muito bem recebido. E eu percebi que, como imagino que qualquer lugar do mundo vai ser um pouco parecido, varia de pessoa para pessoa e de contexto para contexto, né? Quando a gente entra na pandemia, por exemplo, quando a gente entrou na pandemia, eu pude perceber mais claramente essa diferença do como é que o contexto altera o comportamento das pessoas. E aqui a gente pode ver, por exemplo, a diferença entre o inverno e o verão. Isso. Uhum. As pessoas, muitas vezes, a mesma pessoa que está super fechada no inverno, não conversa com ninguém, é a mesma pessoa que vai bater papo com quem aparecer, que vai te dar bom dia, não importa em que contexto, porque o inverno aqui realmente é muito rigoroso. Então as pessoas se fecham, as pessoas começam a entrar no íntimo delas. Então a gente percebe essa diferença. Enquanto público, o público são pessoas, né? Isso. Segura aí, Túlio. Vamos saber aqui, Mariana, quero que você entre agora. Eu queria aproveitar um pouco essa sua ida, nessa morada em Madrid. Se fala que o espanhol é latino, é mais próximo da gente ou não? Como é que foi a sua impressão? Ele é mais próximo da gente, por exemplo, do que os franceses, sem dúvida nenhuma, né? Mas o espanhol ele tem uma personalidade muito forte e ele tem uma forma de falar que pode parecer agressiva, principalmente para o mineiro, que nunca é capaz de dizer não. Boa. Então, o espanhol, você vira para ele e fala assim, você vai na minha peça? Ele fala, não. E aí você fica no ar. Isso. Ele não te dá uma desculpa, não fala que tem um problema. Fala, não vou. Mas em termos de público, Madrid é uma cidade que tem muito teatro, muito público, mas nada se compara a Buenos Aires. Eu morei em Buenos Aires um tempo e o que me impressionou é que eu fui a um espetáculo segunda-feira, às 10 da noite, e a sala estava lotada. Eu chegava e tirava foto com o celular, porque eu falava assim, gente... não é possível, né? Como assim? Segunda-feira, 10 horas da noite, a sala lotada. Outro dia eu conversei, vi umas postagens de um colega meu, o Nenel, né, da gastronomia, baixa gastronomia, ele falando de Buenos Aires, assim, 2 horas da manhã, de segunda para terça para quarta, os bares abertos, esse tipo de coisa, assim, né, que é incrível, a gente não tem isso aqui. Bom, vamos lá, Mariana, agora eu preciso entrar no Teatro em Movimento, mas na questão digital. Como é que nasceu isso aí? Quando aconteceu a pandemia em março, o Fernando Mencarelli, que é um amigo em comum da Tati e meu, sugeriu para a Tati o meu nome. Nós não nos conhecíamos. Ah, é? A gente conhecia só de nome, né, Tati? Uhum. Eu tinha uma pesquisa em teatro digital, teatro e outras mídias, desde 2012, e a Tati me ligou em março de 2020, falando assim, aqui, eu tenho um projeto aprovado, eu tenho dinheiro na conta, mas como é que nós vamos fazer teatro? Isso em março de 2020, quando tudo fechado. Tudo fechado, já tinha fechado. A programação dela do ano caiu inteira. Toda presencial. E aí eu falei assim, bem, vamos construir isso juntas. E a gente fez uma programação que, inclusive, concorreu ao prêmio de inovação, né, Tati? No Rio de Janeiro, da Associação de Críticos do Rio de Janeiro, e a formação em teatro digital. Então, foi uma parceria muito feliz, porque o momento era muito triste, mas, ao mesmo tempo, ele permitia a experimentação. A Tatiana tinha os recursos e os artistas e os contatos. Que barato, e a gente conseguiu costurar e estamos aí no 3º ano, né, Tati? Fernando Mencarelli, né? Agradeceu o costureiro disso aí, né? Exatamente. Elias, eu acho que assim, falando das características, pegando o gancho do que a gente estava falando antes, do público de Belo Horizonte, eu acho que ele é um público extremamente inteligente e atento.
Eu ouço muitos elogios quando eu tenho os espetáculos presenciais, assim, de como é uma plateia diferente, né? Então as pessoas falam assim, será que eles não estão gostando na estreia? Isso. E depois vem aquele aplauso quando eles gostam, né? Também é muito atento, eu acho que isso é uma qualidade linda do público daqui. Voltando aí na questão da Mari, né? O Teatro em Movimento fez 21 anos, assim, acho que a gente tem mais de 500 e tantas temporadas pela cidade, em vários teatros da cidade. É um projeto descentralizado e que acontecia só no presencial e com uma parte de formação muito rápida, muito na seara do intercâmbio e nada assim do que a gente chamasse assim de formação mesmo estruturada. Era uma troca de experiências, né? E dia 17 foi quando tudo fechou. Eu entrei em parafuso, cancelando tudo, em 10 dias fechando, não sabendo o que vai fazer com os nossos funcionários. E aí eu falei, gente, ninguém vai desesperar, nós vamos pensar fora da nossa caixa, da caixinha. E aí veio a ideia de mudar esse projeto para 3 eixos. Um de formação, né, com um conceito já disruptivo de educação online, que foi o Teatro Digital, o primeiro curso de teatro digital, né, com a coordenação da Mariana Muniz, né? Depois a gente fez uma websérie pegando, né, todos esses artistas que estavam em isolamento em suas casas, transformando essas casas em palcos, os figurinos, os guarda-roupas em figurinos, né? E tendo uma equipe criativa, né, que é Inês Peixoto, do Galpão, Gilberto Scarpas, Éder Santos, Márcio Medina, ou seja, né? Uma teatro, equipe vídeo. Que já tinha, né? E aí Mari trazendo todos os inputs para toda essa equipe. E eu chamei, sei lá, 20 e tantas pessoas que eu admiro e admirava artisticamente e que eu tinha liberdade de falar assim, gente, olha só, eu vou fazer um projeto, eu não sei no que vai dar, não. Eu não sei nem fazer a planilha desse projeto. Mas você está dentro? Aí todo mundo falou, estamos dentro, estamos dentro, estamos dentro. Né? Mariana trouxe, né, o Matias Umpierres, que é um jovem diretor que já trabalhava na cena digital, e ele foi tornando possível, por exemplo, tem uma diretora, Yara de Novaes, que ela chegou assim, no início e falou, Tati, eu não vou fazer isso não, não sei fazer isso não. O Cacá Carvalho, né, que é um baluarte assim do teatro, ele falou assim, Tati, eu não acredito nisso. Ou seja, o trabalho foi tão desafiante, né? E veio Bárbara Paz, né, com o Filme Ato, que, na verdade, um curta-teatro que a gente fez e que chegou a abrir o Festival de Veneza. Então, foi a primeira vez que o projeto se internacionalizou e se nacionalizou ao mesmo tempo, né? Foi muito incrível essa experiência. E a Mari foi esse braço, assim, em todos os momentos, né? De tanta incerteza e de tanto aprendizado, né? Boa. Você está falando de 3 eixos, né? Você falou de 2, e o terceiro eixo? O terceiro é o Cena Web, que são... Quando a gente saiu pesquisando a linguagem digital, né, Mari? A gente sabia que a gente tinha que ter uma espécie de conteúdo mais rápido, mais pocket, para atrair a atenção das pessoas que estavam vivendo através de uma janela digital, seja do smartphone ou do computador, mas que a gente precisava, era um desafio do projeto, realmente entender a relação do teatro mediado por alguma estrutura digital e também desse espectador em relação aos repertórios que a gente criou. Então o Cena Web, ele estudou, aprofundou isso um pouquinho mais, foram espetáculos que a gente construiu, dramaturgia específica, né, figurino, tudo Posso feito contar um caso? Pode, vamos lá. Um dos espetáculos é um jogo que, inclusive, está no palco giratório da Yara de Novaes. É da Yara, a gente entrevistou ela estava em São Paulo. Exatamente. Isso, Desmemória. E aí, o espetáculo, eu estava muito envolvida na equipe criativa, então a dramaturgia ficou pronta, os atores estavam prontos, e aí veio a parte da programação do jogo. Então foi uma coisa muito esquisita, que é o espetáculo está todo pronto e fica 4 meses na mão do programador. Aí se a diretora fala assim, eu quero mudar, ao invés disso aqui ser azul, quero que isso seja verde, ao invés de ser da esquerda, quero que seja da direita, aí o programador fala, eu preciso de mais 2 meses. Ele fala, mas é só mudar uma coisa. Não, mas eu preciso de mais 2 meses. Então é uma forma de trabalho, né, Tati, que ninguém estava familiarizado, nem os programadores, com o povo do teatro. Boa. Agora vamos fazer o seguinte, vamos incluir.
Será que todo esse movimento do teatro, ele inclui as pessoas, por exemplo, no caso das pessoas surdas? E aí eu preciso colocar tanto a Rosane quanto a Thaís no papo. Rosane, e aí? Então, em Belo Horizonte, a gente já tem o Sarau Todos Estão Surdos, que está aí nesse movimento na área cultural. E é isso, igual foi dito no começo, né? É um público conservador, ainda não frequenta muito esse espaço. E a gente está em formação de público aqui no nosso estado. E o Centro Cultural Banco do Brasil, o Circuito Praça da Liberdade, de um modo geral, sempre tem pessoas surdas que são protagonistas nessas apresentações. Mas é tudo um começo, né? Estamos começando a pertencer a esses espaços. O próprio slam, que a gente, né, que é a competição de poesias, é tudo muito novo. Muito bom. Rosane, você já foi em algum desses eventos? Tem, Rosane? Sim, fui e tentei fazer uma apresentação. Slam? Uma poesia? Uma poesia em Libras, né? Tem uma modalidade que chama beijo de língua. Opa. Que é quando tem uma pessoa... Não é um beijo de língua. É quando tem uma pessoa surda com uma pessoa ouvinte e a gente faz juntos. Então, por exemplo, a gente vai fazer algo relacionado à casa, né? Aí ela faz uma parte e a gente faz outra. É uma criação em conjunto e sempre com a temática dos espaços em que as pessoas surdas estão. Então, nem sempre a pessoa surda ela é vista. Então, a arte ela é usada para falar disso, para falar da falta de ser pertencente a esse espaço. Então, o slam traz isso também. Né? Thaís, você disse que gosta muito de dançar. E aí eu me lembrei, adora dançar. Adoro dançar. Porque ela tem uma memória, né? Ela não nasceu surda. É isso, Thaís? Sim, é isso. Eu perdi a audição com 8 anos de idade, então eu tenho uma memória auditiva. Minha irmã também gosta muito de música e sempre colocava no volume máximo. E por isso que ainda hoje eu gosto. Eu gosto muito de dançar, eu danço tudo. Forró, samba, o que tiver, eu gosto muito de dançar. E a gente estava falando de um grupo, né, no Colégio Arnaldo, ainda existe, como é que é o nome do grupo? De dançarinas, né, de bailarinas surdas. Sim, Céu e Terra. Céu e Terra é um grupo de balé com as meninas surdas e um grupo de música com pessoas cegas. Uau. Então, esses dois grupos e os músicos tocam, né? E é através de um tablado de madeira onde as meninas sentem a vibração. E dançam a partir da vibração. E dançam a partir da vibração. E uma lembrança agora recente do festival que teve na cidade de Belo Horizonte, que foi o Festival Sarará, e foi muito bacana porque tinha um espaço reservado para as pessoas surdas, além da acessibilidade no palco. E isso me trouxe uma sensação boa, porque eu pude dançar, eu pude entender as letras, o que estava sendo dito pelos artistas, isso de fato é inclusão. E junto com outras pessoas surdas, né? Nesse espaço. Sim, tinham várias pessoas, tinha uma turma grande, umas 50 pessoas surdas, mais ou menos. Não, Tatiana e Mariana, vocês têm que me ajudar aqui. E aí, como é que nós vamos fazer? Olha, assim, a gente já começou, né, Mari, com essa preocupação da inclusão, então tanto o curso quanto os repertórios, a gente teve essa preocupação, talvez no ato a gente trabalhou essa tradução em Libras. Eu acho que eu tenho aprendido muito sobre o assunto inclusão, sabe, Mari? Eu tenho visto assim, o quanto faz a diferença quando você tem um tradutor preparado para a apresentação artística. No caso do teatro, por exemplo, ele estuda o texto, ele vê o vídeo e ele traz inclusive a música no corpo dele. Isso. E isso faz
toda a diferença. Essa tradução mais holística do que daquele só conteúdo, literal, né? Do que só o literal. Então, assim, foi tanto nessa última vez no Teatro em Movimento, meu último espetáculo foi o Bárbara, da Marisa Hort, né? Um monólogo. A Marisa ficou super tensa de se desconcentrar. E aí teve uma hora que eu estava olhando para a Marisa e tinha um intérprete, eu virei para ele, eu comecei a entender o espetáculo através dele. Do intérprete? Do intérprete. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa, entendi tudo desta responsabilidade de realmente você fazer isso de um modo preparado para esse público. Formar esse... Pois não, Mariana. Nós tivemos um estudante surdo na segunda edição da formação em teatro digital. É mesmo? E aí é curioso, porque a primeira edição já tinha intérprete de Libras em todos os eventos, mas quando a gente sabe que tem uma pessoa que está usufruindo e que está tendo acesso, né? Por meio dessa ação de acessibilidade, muda completamente. Né? Então, acho que foi uma coisa muito interessante. É preciso ter o acesso para que as pessoas se interessem, né? Isso. Então, tem que começar... E provocar também, né, o teatro, a professora para poder, né, incluir. Muito, muito interessante. Deixa eu aproveitar, vou lá para a França de novo, porque é o seguinte, Túlio, eu estou chegando ao final do nosso bloco, o papo está bem interessante aqui e muito gestual também, não é? Não podia ser diferente. E eu estou com músicas suas aqui para a gente poder fechar esse bloco. Pode ser Je suis là, essa música? Tremblement de Terre. O álbum chama-se Je suis là e a música para a qual eu fiz o clipe chama-se Tremblement de Terre, que significa terremoto. E tem mineirês no meio da jogada aí também? Não, nessa não. Nessa tem o meu jeito, né? Isso. Mas acaba indo um pouco pro lado da área das meninas aí, que eu flerto um pouquinho com teatro, com cinema, porque eu sou contador de histórias. E essa música é uma história contada por um personagem estranho, que a história em si é estranha, e a gente não sabe se a gente pode confiar muito nele. Boa! Então vamos lá, já estou desconfiado aqui. Vamos então conferir esse personagem estranho aqui, fechando o nosso bloco. Por favor, maestro. Com prazer. E grosse pierre qui tombe par terre et roule. Un escargot qui tombe dans l'eau et s'enroule. Un tremblement de terre. Chez François, il y a des tableaux qui tombent. Tous les murs de la préfecture commencent à se fissurer. Chez Marie, le plafond s'est effondré en une seconde. La sculpture de la place vient de tomber. La police sait pas quoi faire, c'est clair. Les pompiers travaillent, mais ils sont perdus. C'est sûr, calamité publique. Les gens veulent partir, mais c'est impossible. Toutes les routes sont inaccessibles.